Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 14 de novembro de 2024. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano, né? Como de costume, vamos estar orando. Logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmero, Pai. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, todos que confiar da minha pessoa. Pretendo também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar indo de conta, guardando, livrando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Bem, a palavra do Senhor, a gente está em Atos, numa maratona, né? E estamos perto de terminar e vamos ver para onde a gente vai, tá? Mas provavelmente a gente vai estar indo para o livro de Apocalipse, tá bom? Pra gente estar lá um pouquinho nas revelações do Senhor através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela diz assim: o julgamento de Paulo perante Félix, tá? 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram aos governadores suas acusações contra Paulo. Quando foi chamado, Tertúlio apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reforma dessa nação. Em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos este benefício com profunda gratidão. Todavia, havia de não tomar-te mais tempo, peço-te a favor de ouvir apenas por um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia, que apesar que a gente está seguindo numa maratona e hoje é Atos 24, o julgamento de Paulo perante Félix. Senhor Deus, venha falar conosco. Deus, como diz o nome desse canal, João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo sempre para falar aos nossos corações. Abre o meu olho espiritual para entender a revelação da Tua palavra, é o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? É muito interessante, né, que essa palavra, a gente vê que essa palavra vem falando ali tudo porque Paulo pregava a palavra de Deus, né? Então a gente vê que o julgamento de Paulo perante Félix é o título. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tertúlio, as quais apresentaram ao governador. Então a gente vê que esse Ananias é aquele mesmo Ananias que, quando Paulo estava em julgamento, pediu para que os soldados batessem na boca de Paulo, tá? E ele aqui era tido como sumo sacerdote, tá bom? Mas a gente sabe que o sacerdote foi Cristo, tá? Então, Paulo sabe aqui que o ministério sacerdócio já não tinha mais, não existia sacerdote, entendeu? Então, Paulo, ele estava perante um homem comum como ele. E isso fazia com que ele se sentisse afrontado, tá? Porque Paulo sabia que o sumo sacerdote já tinha feito seu trabalho e estava sentado à direita do Pai, descansando, porque nenhum sumo sacerdote descansava dos seus trabalhos, porque todos eram, né? E somos pecadores. A seguir, a gente vê que ele sobe, né? Com representantes do governo, né? E ele diz assim: as quais apresentaram aos governadores suas acusações contra Paulo, né? Quantos acusadores das nossas vidas tem, né? Paulo sofreu muito e nos dias de hoje não é diferente comigo e com você, né? Nós estamos acusados, perseguidos, porque Satanás, ele é o acusador, né? E todo aquele que não tem temor de Deus vai fazer o quê? Acusar, denegrir, perseguir, caluniar, ameaçar. Mas nessa manhã da Sudecomanai, o nosso Deus diz que nenhuma arma forjada contra a minha vida e contra a tua não vai prosperar. Porque ele é o meu juiz, ele é o teu juiz, ele é o teu advogado. E ele é o meu advogado. E o inimigo das nossas almas, ele quer o quê? Ele quer nos entristecer, ele quer nos encurralar, né? Mas nós sabemos, igual Paulo aqui, Paulo sabia o Deus que ele servia. E aí diz assim que quando Paulo foi chamado,
Tertúlio apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado do resultado do teu governo e o teu providente cuidado do resultado em reforma nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos este benefício com profunda gratidão. Então, a gente vê que as pessoas perseguidoras, perversas, são bajuladoras também, tá? Elas vêm bajular para adquirir o seu benefício próprio, aquilo que elas querem, né? Então, você vê que ela vem bajulando o Félix, né? Falando de Félix, que o governo dele era bom, blá, 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 blá. A gente vê que esse tipo de gente, ele sempre usa dessa artimanha, né? Para persuadir as pessoas, porque eles não têm princípio, não têm caráter. Então, eles não trabalham com isso, né? E a gente vê, né, que todavia, aí diz assim, todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te a favor de ouvir apenas um pouco. Então, aqui as acusações dele eram o quê? Era contra Paulo, tá? Para fazer o quê? Para denegrir a imagem de Paulo, né? Quantas pessoas desejam denegrir a nossa imagem, né? E não é fácil, né? E diz assim, verificamos que este homem é um perturbador que promove tumulto entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então, o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei, né? Então, ele sempre tentando denegrir, né? Mas Paulo não era uma seita, era o caminho, né? Que é Jesus Cristo, o caminho à verdade. Eles estavam lutando com o próprio Deus e não sabia. Mas o comandante Lísia interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos, né? Ele falando, foi o próprio Deus, tá? Que os seus acusadores de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se representassem. Se bem mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Então, o diabo, ele sempre quer denegrir a nossa imagem, né? Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que a afirmação era verdadeira. Então, ele sempre quer se juntando para tentar parar a obra de Deus. Mas a obra de Deus, a igreja, ela não vai parar. Porque a obra de Deus, ela não é feita de um monte de homens, tá? Ela é feita pelo próprio Deus, né? Então, o ministério de Deus, ele não vai parar nunca. Enquanto Jesus não voltar de novo. Mas vai se cumprir toda essa palavra. O inimigo, ele fica furioso, porque ele não quer que a palavra seja pregada. Ele quer ver desgraça, tristeza, separação. Ele quer ver todas essas controvérsias que ele faz contra aquilo que Deus instituiu, que é chamado família, né? Então, o intuito dele é destruir. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou: sei que há muitos anos tem sido juiz dessa nação, por isso de bom agrado faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem ninguém estando a multidão na sinagoga, ou qualquer outro lugar da cidade, né? Nem tampouco pode provar as acusações que agora estão levando contra mim. Então, Paulo se declara inocente, né? Mas eles lá acusando Paulo. Então, os acusadores da nossa alma, ele vai querer o quê? Sempre denegrir a nossa imagem. Porque esse é o quê? É o papel do diabo, tá? Esse é o papel do diabo, é o que? Acusar, né? Porque ele é o acusador da minha e da sua alma. Mas Deus, igreja, é aquele que vê todas as coisas, tá? Então, Paulo, ele procurava deixar o quê? A sua consciência pura, tá bom? Então, Paulo sempre procurava deixar a sua consciência pura das acusações, tá? Então, Paulo estava sendo acusado injustamente, como sempre, igreja, tá? E como sempre, o diabo, ele sempre acusando aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Porque ele quer manchar, ele quer denegrir, ele não tem o que falar. Então, ele vai pegar aquilo que é puro, que é real, e vai jogar na sua cara, né? O que é espiritual. E Paulo estava simplesmente pregando a palavra do evangelho. Eles não estavam perturbando, tumultuando, como eles estavam falando, né? Chamando Paulo de perturbador. E outras cositas más, né?
que promove tumulto. Mas Deus, igreja, ele vê todas as coisas. E a gente espera, é o que nos dá, o que me dá força, né? Para mim, para você, é saber que Deus, ele julga as nossas causas. Eu não sei como um dia, pode ser aqui nessa terra, mas pode ser na era vindoura? Pode, né? Não é fácil, igreja, a gente sofrer calúnia. Esse dia mesmo eu fui tão caluniada, meu filho, tão defamada. Falei assim, Senhor, dai-me graça. Só que a gente fica muitas vezes, né, na mente, os pensamentos intrusivos, né? Mas a gente tem que entender que o diabo, ele quer o quê? Ele não vai estar satisfeito, né? Quando vê você, quando vê a mim. Ele vê a presença de Deus, ele não aguenta, ele não suporta olhar para mim, para você. Porque a presença de Deus é algo notório na minha e na sua vida. Então ele quer o quê? Acusar, ele quer falar que a gente é perturbador, sendo que o perturbador das nossas almas é ele, né? E a gente vê, né, que Paulo aqui, simplesmente ele se defende, né? Então, e a gente vê que o inimigo ele fica o quê? Mais furioso. Então, a gente vê, Paulo se defende. Que as coisas de Deus não é fácil, igreja. Você se vir a Deus não é brincadeira, não. Porque se vir a Deus requer renúncia, se vir a Deus requer temor, requer princípios, né? E a pessoa que não teme a Deus, ela não tem princípio, ela não tem moral, ela não tem caráter, né? Ela é suja. Então ela vem para denegrir, ela vem para destruir, né? E aí, no 14, confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho que chama seita, né? Então é o caminho de Deus, né? Que eles chamam de seita. Então, esse caminho que eles chamam de seita, é o verdadeiro caminho, a verdade é a vida, né? Então a gente vê, ele diz assim, crê em tudo que concorda com a lei no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens de que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos, né? Por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens, né? A gente ter uma consciência limpa é muito importante, isso aqui é caráter. E não é todo mundo que tem caráter e princípios. Caráter é para pouco. Quem tem caráter não persegue, não mente, não acusa, arabandaçu de comanai, não tem fama. Você fala a verdade. E dói, porque quando você confronta a pessoa, ela se sente no direito de te perseguir, tá? Mas a gente vê que o evangelho sincero, ele confronta, tá? Ele não vai participar das rodas dos escarnecedores, ele não vai participar da corrupção, da mentira, do engano, da perseguição, da prostituição, do roubo, do adultério. Nada dessas coisas faz parte, né? Mas sim daquilo que é certo, tá bom? Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar as ofertas. Então, Paulo, ele estava ali, fazendo o quê? Charamanda Subecomanai, fazendo a obra de Deus, né? Cuidando dos órfãos, das viúvas, ajudando aquele povo que havia passado por um período de dificuldade, a qual havia perdido muitas coisas, né? Então, ele tinha que apresentar a oferta também, né? Então, ele provavelmente ele estava com dinheiro, não estava, mas enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto, né? Mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti apresentar acusações, se é que tem algo contra mim, ou os quais se acham deveriam declarar que crime encontrar em mim quando eu fui levado para o sinédrio. Então, nenhum crime, tá? Mas o que acontece? A maldade do ser humano é algo terrível. Terrível, 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 né? Então, ele quer o quê? Fazer, distorcer a palavra do Senhor, sempre o quê? Para denegrir a nossa imagem. Porque enquanto fazia a cerimônia, enquanto adorava a Deus, né? No templo. Mas eles vieram o quê? Para tentar
denegrir a imagem de Paulo, né? A não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então, o que tem a ressurreição dos mortos? Paulo não falou nada demais, né? Mas os acusadores, né? Os próprios filhos de Satanás, eles nos acusam sem nada. Sempre para prejudicar, para denegrir, para fazer o mal, né? Então, Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísia, decidirei o caso de vocês. Então, ele tinha conhecimento, tá? Ele conhecia. Então, a gente vê que as pessoas muitas vezes conhecem, mas não querem servir, né? Vamos continuar. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe desse certa liberdade, permitindo que seus amigos o servissem. Então, Paulo, ele tinha ali a liberdade, por quê? Porque Deus sabia da sua inocência. Então, fora todo o livramento, né? Paulo, ele foi tirado, assim, pelos soldados por cima. A gente vê nos capítulos anteriores, foi levado para sair da cidade, né? Aí ele chega ali na jurisdição de Félix. Então, assim, Deus trabalhando, tá? Todo o tempo na raça de como, né? Então, Deus, ele nos guarda. Deus levanta pessoas, igreja, nessa caminhada minha e sua, que não é fácil, para interceder em oração, né? No mundo espiritual. E não é fácil. Esses dias mesmo que eu passei por umas provas difíceis, recebi oração de irmãs assim, que fazia dias que eu não falava com elas, né? Meses até, né? E as orações, assim, veio de encontro com o momento que eu estava passando de tribulação. Então, a gente vê que Deus, ele levanta, né? Ele levanta pessoas para interceder conosco, né? Porque sabe que a luta tá ferrenha, travada, e Deus levanta, né? Porque o diabo, ele quer o que? Ele não quer que o evangelho seja pregado, ele não quer que a justiça seja feita, né? Ele quer travar, ele quer amarrar, ele quer destruir, ele quer trazer confusão, que é o intuito do diabo, né? Sempre tumulto. Então, ele tumultua e fala que o povo de Deus tumultua. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade, permitindo que seus caminhos o servissem. Vários dias depois, Félix veio com Dúrsula, sua esposa, que era judia, e mandou chamar Paulo e ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Então ele chamou, né? Chamou Paulo, foi lá e ouviu falar sobre o caminho da fé em Cristo, né? Tem gente que ouve falar, mas não quer compromisso com as coisas de Deus, sabe por quê? Porque as coisas de Deus requer renúncia. As coisas de Deus, ela requer uma nova vida com Cristo, tá? As coisas de Deus requer que você deixe o velho homem, e as velhas práticas, para servir a Deus. E nem todo mundo quer. Se a pessoa continua roubando, mentindo, enganando, usurpando as coisas dos outros, ela quer continuar da mesma maneira, tá? Achando que é certo. E quando você vai confrontar, aí pronto, filho, o mundo cai. Porque são pessoas mau caráter, sem princípios morais nenhum. Eles não sabem o que é princípios morais, nenhum. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça do domínio próprio do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta, né? Eles têm medo, mas não têm temor, né? Tem medo, mas não tem temor, né? Então, a gente vê que, por enquanto, pode sair. Quando achava conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscar frequentemente, conversava com ele, né? Suborno, né? Achava que Paulo ia suborná-lo, né? Meu Deus. Mas não. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, Paulo ficou preso, né? Mas eu quero que ele estava guardado, porque Deus tinha um propósito, né? Muitas vezes a igreja passando por situações que a gente não entende. Eu falo, Senhor, e não dá para entender, a igreja é muito difícil, tem coisa, a injustiça, né? A gente pagar pela injustiça, porque as pessoas são injustas, são perversas, e muitas vezes a gente passa por situações que não é fácil. Mas que o Deus, né, que vê todas as coisas, que é o mesmo Deus que estava com Paulo, né? Que o povo sabia que Paulo pregava a verdade. Félix sabia, mas não aguentava ouvir sobre o caminho. Venha se arrepender enquanto a vida, porque haverá a ressurreição dos mortos e do vivo, tanto para o julgamento
da vida eterna, como o julgamento da morte eterna também, né? Isso é muito sério. Deus abençoe. Ficam na paz. E tenha um dia abençoado.